Essa é a história de Letterman, os mistérios em torno do mendigo que intrigou os Estados Unidos. Os créditos desta matéria vão para Fábio Previdelli. Esta matéria foi publicada no dia 27 de maio de 2025, no site aventurasnahistoria.com.br. Nos anos 1800, o sujeito moribundo se tornou personalidade local ao fazer o trajeto a pé de mais de 580 quilômetros entre os rios Connecticut e Hudson. No final dos anos 1800, um homem vestido em um terno de couro feito à mão se tornou uma adorável celebridade local, sendo referenciado nos jornais locais como o velho homem de couro. Naquela época, as crianças abandonavam suas salas de aula para cumprimentá-lo ou para dar comida ao pobre moribundo, enquanto ele fazia seu circuito de 586 quilômetros pelas cidades de Nova York e Connecticut, que ele percorria uma vez a cada 34 dias, com a precisão de um relógio. Segundo a lenda, tratava-se de Jules Bourglaye, pretendente da filha de um dos maiores comerciantes de couro da França. No entanto, ele teria causado a ruína financeira da família e fugiu envergonhado de Lyon para os Estados Unidos. Tudo sobre a vida era um mistério. Identidade, rotina, seu traje de couro que pesava quase 30 quilos e os segredos que se tornaram ainda maiores após sua morte em 1889. Em 2011, tudo se tornou ainda mais enigmático. Afinal, historiadores desenterraram seu túmulo em Ossining, Nova York, na esperança de que testes de DNA pudessem revelar a verdade, mas se decepcionaram. No local, encontraram apenas um punhado de pregos de metal. A saga sobre o Letterman, agora 170 anos depois, pôde ganhar uma reviravolta, visto que o arqueólogo que liderou a escavação revelou detalhes explosivos sobre falhas que sustentavam a escavação no cemitério de Esparta, perto das margens do rio Hudson. Acontece que eles podem ter cavado no lugar errado. Ao Daily Mail, Nicholas Bellantoni, arqueólogo emérito do estado de Connecticut, disse que ou o Letterman estava completamente decomposto ou a localização de seu túmulo estava errada e ainda permanece desconhecida. A grande questão da discussão é que o túmulo de Letterman só foi marcado cerca de 30 anos após seu enterro, sendo identificado pela filha da mulher que descobriu seu corpo. Ao longo das décadas, a filha poderia facilmente ter se confundido quanto ao local. A moral da história é que o velho Letterman era esquivo na vida e continua esquivo na morte, disse Bellantoni ao Daily Mail. A dúvida sobre o local de descanso do moribundo foi alvo de uma investigação recente do The New York Times, que especulou que o corpo poderia até estar enterrado sobre a estrada perto do local do túmulo. Com isso, arqueólogos vasculharam o terreno com um radar de penetração no solo, sem resultados. Mas a busca continua, visto que os restos mortais do Letterman são uma chave genética que pode desvendar o enigma elusivo. Talvez seja melhor assim, acrescentou Bellantoni, falando sobre a possibilidade de outros locais de sepultamento à medida que a lenda e o mistério continuem. A lenda do Letterman. As notícias sobre o viajante Letterman começaram a surgir em meados de 1850, descrevendo-o como uma pessoa que usava roupas e boné de couro costurados à mão e sapatos com sola de madeira. Dizem ainda que ele vivia em cavernas e vagava pelo Canadá ou pelo Nordeste americano, ainda durante o processo de industrialização impulsionado pela Guerra Civil de 1861 a 1865. Letterman também não entendia o inglês e se comunicava com grunhidos e gestos. Apesar de vagar sem implorar por comida, se mostrava amigável sempre que alguém oferecia algo para se alimentar. Em sua mochila de couro, ele carregava um livro de orações francês, uma bolsa de tabaco e um cachimbo. Letterman também recusava comer carne às sextas-feiras, sugerindo que ele era católico romano. Em 1883, ele iniciou seu famoso circuito de 586 quilômetros, passando por cerca de 40 cidades e condados entre Connecticut e Nova York, percurso que ele passava a cada 34 dias. A lenda aponta que Letterman sobreviveu a nevascas e ao frio, mas que acabou desenvolvendo um câncer na boca, só conseguindo se alimentar após deixar sua comida de molho no café. Após ficar em estado deplorável, membros da Connecticut Human Society o prenderam e o hospitalizaram em 1888. Mas Letterman teria continuado seu caminho após eles irem embora. Em março do ano seguinte, foi encontrado morto em um abrigo de pedra no condado de Westchester, em Nova York. Segundo o legista
cientista, ele morreu em decorrência do câncer na boca. Letterman tinha cerca de 50 anos. O moribundo foi enterrado em uma cova anônima no cemitério de Esparta. Em 1953, a Sociedade Histórica de Ossining ergueu uma placa de bronze no cemitério em homenagem a Jules Borglum de Lyons. Em busca do mito. Em 2008, o pesquisador Dan DeLuca, da Wesleyan University Press, partiu em busca de desmascarar os mitos em torno de Letterman, apontando acreditar que ele era um franco-canadense que havia aprendido a caçar, pescar e usar armadilhas com seu avô nativo americano. Ele visitou o avô no Canadá até a morte do parente, no início da década de 1880. Depois ele começou seu trajeto famoso pelos últimos 6 anos de sua vida. Em 2011, DeLuca e Bellantoni escavaram seu túmulo em busca de respostas e também para afastá-lo do tráfego da Rota 9, para que as crianças que visitassem o local estivessem mais seguras. Após 2 dias vasculhando o local, eles encontraram apenas pregos que podem ter sido parte de um caixão de 122 anos, mas nada de restos mortais. Se tivéssemos encontrado seus restos mortais, teríamos realizado vários testes forenses para determinar se os ossos eram de um homem adulto, mais velho que morreu de câncer no maxilar, explicou Bellantoni ao Daily Mail. O pesquisador concluiu que os restos mortais do Letterman estavam enterrados em outro lugar ou que haviam se decomposto completamente no solo altamente ácido. Entretanto, ressaltou que não havia sinais de restos mortais por lá. Mesmo assim, os pregos foram enterrados novamente longe da estrada com uma nova placa que diz The Letterman. A ausência de material genético humano alimenta dúvidas sobre se Letterman realmente havia sido sepultado em Ossining. Michael Horberman, especialista no Letterman e em outras histórias contadas boca a boca e professor na Universidade Estadual de Fitchburg, em Massachusetts, disse que o rastro em grande parte esfriou. Como sociedade, queremos saber os fatos, mas o problema com o Letterman é que realmente não sabemos nada sobre ele, disse ao Daily Mail. Por mais de um século achamos que sabíamos onde ele estava enterrado, e que decepção foi descobrir que nem isso sabemos.